Povos indígenas, companheiro Chico Alencar, que sofremos trauma na época da ditadura militar, foram mais de 8.350 indígenas mortos na época da ditadura militar, quando geramos vários traumas, consequência de todo o processo de violação de direito, companheiro Bacelar e companheiro Patrus Ananias. Aqueles mesmo que querem anistiar, nesse momento, a tentativa de golpe, é aqueles que também falaram para anistiar na ditadura militar. São os mesmos que semana passada querem anistiar os crimes ambientais daqueles que estão colocando fogo criminosamente. São aqueles mesmos que também tentaram anistiar, companheiro Chico Alencar, a PEC 9, de partidos que não cumpriram com sua obrigação, tentando perdoar aqueles que não enviaram recurso de financiamento para candidatura de mulheres, candidatura de pessoas negras e, consequentemente, indígenas. Muito me admira, porque quando nós, povos indígenas, estávamos aqui lutando por direito, em 2021, só não teve o ataque aos três poderes porque nós, mulheres indígenas, na grande marcha, impediu o ataque ao STF. Como resposta à votação do marco temporal, se tentava também golpear o Congresso Nacional. Ainda assim, nesse momento, é importante dizer que as pessoas precisam aprender a perder uma eleição. Porque quando se perde uma eleição, companheiro Bacelar, se perde um partido, se perde um candidato. Mas quando se perde a democracia, se perde uma sociedade, se perde um país. Aqueles que tentam também e falam por muitas vezes que é contra a invasão, muito me admira, porque o que nós fazemos é retomada. Mas aqueles que tentam financiar, que foram mesmo revelados pelo relatório da ABIN, que financiaram a tentativa de golpe, financiaram mineração ilegal, garimpo ilegal em Terra Caiapó. Se falam que é contra a invasão, mas também, ao mesmo tempo, quando se tenta atacar os três poderes, está reinvadindo o Brasil. Nós não podemos deixar de colocar luz na história. Aqueles que tentam invadir a qualquer custo, não respeitando o Estado democrático, esses serão a reprodução dos Cabrais do século XXI. Porque o primeiro golpe que nós sofremos foi no ano de 1500. E já para finalizar, nós entendemos que nesse momento é preciso ter coragem, porque se há reprodução de violação de direito e dos poderes, as instâncias constitucionais, isso também é não colocar limite para que não se haja corresponsabilização. Eles ainda não aceitaram, não superaram. O deles é inelegível e às vezes a xírica aqui do lado, porque nós somos o reelegível e elegível. Muito obrigado. Bem, o que acontece aqui na CCJ é muito grave. Nós que deveríamos zelar pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa, estamos vendo uma parcela desta comissão tentar apressar o debate, atropelar o regimento para aprovar um projeto flagrantemente inconstitucional. E com várias falácias. Dizem que é para libertar a Dona Maria e seu João. Não! É para anistiar criminosos. É para anistiar o ex-presidente e seus aliados. É para isso. Nós precisamos dizer que da mesma maneira que as pessoas simples do povo que vieram no dia 8 de janeiro a Brasília, que praticaram vandalismo, atos terroristas incitados por esses que fugiram, inclusive o ex-presidente que saiu do Brasil antes de terminar o mandato, os mesmos que incitaram pessoas simples do povo para irem à frente dos quartéis. Enfim, são esses que na verdade querem ser anistiados. Portanto, o endereço e objetivo desse projeto de lei é anistiar o ex-presidente e seus aliados, aqueles que praticaram crime contra o Estado democrático de direito. Aqueles que tentam confundir aqui, inclusive, que tentam impor ao valoroso deputado Chico Alencar a pecha de que é apoiador de torturador. Eles não têm um mínimo de respeito e de dignidade ao dizer isso em relação ao deputado Chico Alencar, e não têm um mínimo de caráter, porque mentem.
Eu já falei aqui na sessão antes do primeiro turno. Eles aprenderam com aqueles que fazem os sofismas, os sofistas dos filósofos pré-socráticos, que vendiam o saber e usavam a oratória para enganar as pessoas, as famosas fake news. O que nós precisamos discutir aqui e deixar claro que, além de tentar anistiar quem organizou, quem arquitetou e quem financiou, e o endereço principal é o ex-presidente da República, ele sim quer anistia, eles tentam confundir a opinião pública, dizendo que esse foi um movimento de reivindicação. Não! Foi um ato golpista e criminoso. Foi um ato... Presidente, tem pessoas gritando enquanto eu falo. Eu sugiro que essas pessoas... Inclusive, eu quero que reponha meu tempo. Essas pessoas que estão atrapalhando deveriam ser... pedir para sair da reunião, porque nem parlamentares são. Uma das pessoas, inclusive, já foi retirada dessa sessão por tem condições por desacatar um deputado e foi recolocado aqui nessa sala Deputados, e está fazendo de novo o mesmo ato de atrapalhar um deputado. Vamos Já manter foi a retirado pela ordem Polícia do Legislativa. plenário, por gentileza. A pessoa que, respeito. não, só para reforçar isso, a pessoa que foi retirada pela Polícia Legislativa por interromper um deputado, né, por falar palavras de baixo calão para o deputado durante a fala do deputado, e a pessoa está aqui novamente fazendo a mesma coisa. É uma coisa assim que é impressionante. Eu acho que a Polícia Legislativa poderia retirar novamente o cidadão, deixar que a gente possa fazer, porque ele é reincidente. No mesmo dia que ele foi retirado, ele voltou e está fazendo a mesma coisa. Não entra na minha cabeça que a gente possa trabalhar numa Câmara dos Deputados dessa forma. Deputado, a gente vai pedir a ordem para esse plenário, por gentileza. Vamos pedir para que respeitemos aqui o orador que está com a palavra segurada. Por gentileza, deputado Helder. Eu fico pensando, se um parlamentar não deve interromper o outro, como é que um cidadão vem aqui sem mandato desrespeitar as prerrogativas parlamentares? Então, assim, deveria não estar aqui. Aqui a casa é do povo, mas a casa tem que ter ordem. O regimento tem que ser respeitado. E isso atrapalha o raciocínio de quem está falando, presidente. Então, eu quero mais uma vez reafirmar que tentam equiparar, deputado Patrus, movimento reivindicatório com movimento golpista. É muito diferente. Movimento reivindicatório é uma coisa, movimento golpista é outro. E o que se propõe aqui é uma anistia ampla, geral e irrestrita para praticamente todos os crimes que foram perpetrados a partir do final do período eleitoral de 2022. Inclusive, crimes que englobam os atentados contra a ordem e o Estado democrático de direito. A gente não pode esquecer que o que se pretende com isso é anistiar quem arquitetou, quem financiou, quem organizou. Eu já até disse aqui que aqueles que foram manipulados, pessoas simples do povo, esses têm que ver com muito cuidado, porque merecem ser anistiados. Agora, quem financiou, quem organizou e quem arquitetou esses planos, quem bloqueou estradas, quem realizou as ações antidemocráticas em frente aos quartéis, quem atacou com violência nas redes sociais, quem tentou explodir o aeroporto Juscelino Kubitschek, quem tentou invadir a sede da Polícia Federal. Naquele dia, eu tive dificuldade de chegar em casa, deputada Célia, naquela noite de dezembro, e fui ameaçado no meio da rua por um cidadão que disse que eu era deputado da base do governo eleito. Então, nós estamos falando de quem elaborou a minuta do golpe. Nós estamos falando de quem tentou interromper um processo democrático e uma eleição de um presidente com mais de 60 milhões de votos. É isso que nós estamos falando. Então, não caiam na cantilena e nas falácias daqueles que dizem que querem anistiar as pessoas simples do povo. O endereço é certo. Querem anistiar o ex-presidente, fujão, covarde, que foi para os Estados Unidos antes de concluir o mandato. E querem anistiar os seus aliados. Por isso, não a anistia para criminosos. Pessoal, só para alertar que nós vamos, depois da fala do deputado Pedro, nós vamos encerrar a reunião e vamos cancelar a próxima, tá? Só para a gente comunicar, para vocês ficarem bem tranquilos quanto a isso. Então, vou passar a palavra para o último líder inscrito, deputado Pedro Campos, com a palavra.
Pode fazer, deputado. Eu sou favorável. Eu sou Só um instante, Bacelar. É bem rápido. Só um pouquinho, deputado Pedro. Só o Bacelar, deixa eu Bacelar. Eu sou favorável à participação popular. Fico alegre quando eu vejo a nossa comissão com, não é, a população presente acompanhando os trabalhos. Mas, repetidamente, um popular está aqui xingando o deputado, ofendendo o deputado, eu pediria a Vossa Excelência, não para hoje, mas até para as futuras, que autorize a Polícia Legislativa a lhe levar o problema quando identificado. Ok, deputado, faremos isso. Deputado Pedro Campos, com a palavra. Presidente, eu fico imaginando se o presidente Bolsonaro tivesse sido eleito em 2022 e no dia 8 de janeiro de 2023 o MST chegasse aqui em Brasília num dia de domingo, invadisse os 3 poderes, quebrasse o patrimônio público, se teria alguém aqui nessa casa falando em anistia, da forma como está sendo falado. Eu imagino que não. E com certeza os que estão falando hoje eram o que não estaria falando de jeito nenhum. Então existe uma hipocrisia colocada. Parece que a cor da camisa muda o caráter da pessoa ou muda a forma como a justiça deve tratar a pessoa. Eu acredito que as coisas não devem ser dessa forma. Eu falo com muita tranquilidade hoje porque meu avô foi anistiado em 79. E entendo o que significa anistia. Anistia significa esquecimento. É algo muito severo para se fazer. E é feito há mais de 1000 anos. Começou na Grécia Antiga, depois da guerra do Peloponeso, da tirania dos 30. Depois de um ano de guerra entre atenienses e espartanos, que obviamente numa guerra houve excesso de ambas as partes. E, nesse caso, se disse é melhor esquecer tudo que aconteceu de ambas as partes para seguir em frente. Quando você tem uma agressão, um excesso de apenas uma parte, e iniciado, inclusive, antes mesmo do presidente Lula assumir, com bloqueio de estradas e tudo que foi feito, não faz sentido falar em anistia. Era a mesma coisa a gente falar de uma anistia do Holocausto. O que é que os judeus fizeram no Holocausto para ter uma anistia dos nazistas? Não teve, foi um massacre. Então a gente entende que, em se tratando de um massacre, não deve existir anistia. A anistia faz sentido quando tem agressão de ambas as partes. E aqui está claro, não tem nenhum crime que foi cometido contra os golpistas que esteja nesse relatório. Qual é o crime que está nesse relatório? Foi dos eleitores de Lula que votaram em Lula? Isso não é crime. Aqui não é citado nem a questão, eles falam de excesso do judiciário. Mas não tem no relatório nem dizendo que excesso foi esse. Vai ser anistiado Alexandre de Moraes? Vai ser anistiado o STF? Não tem. Tem uma anistia unilateral de pessoas que invadiram os 3 poderes. E a invasão dos 3 poderes, ao mesmo tempo, com violência, por mais de 1000 pessoas, só pode ser chamado de golpe. Senão daqui a pouco vão querer dizer que era um show da Xuxa. Aí a gente pergunta, que show da Xuxa é esse? Que 1000 pessoas entram nos 3 poderes no mesmo dia, quebram tudo, dizem que vão tomar o poder e agora querem ser tratados como se nada tivessem feito. E fica muito evidente, não existe interesse de pacificação por quem propõe essa anistia. Vocês não vão retirar as assinaturas de impeachment que vocês têm dos ministros do STF, vocês não vão parar de fazer oposição ao governo Lula, vocês não vão parar de radicalizar na fala, no discurso, não tem interesse de pacificação, nenhum. É uma anistia que é simplesmente um perdão geral a quem quebrou tudo no 8 de janeiro, a quem quebrou tudo no dia da diplomação de Lula, a quem parou as estradas do país. É isso que está pautado no dia de hoje, por isso é um absurdo.